Começa agora mais um episódio do Redação PFC, onde a informação corre até você, episódio 31 aqui no seu feed, neste sábado 13 de novembro de 2021, o dia 317 do ano, né? Eu acabo esquecendo como fala, mas é o dia 317. Hoje é um dia que não aconteceu muita coisa de importante, mas é o Dia Mundial da Gentileza, então seja gentil com seus companheiros corredores. E foi o dia que a Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou o fim da segregação racial nos ônibus. Olha só, estude a história que você vai entender isso aí. Eu, Enio Augusto, aqui neste episódio, então, vou ter a companhia de Marcos Boazzi. Marcos Boazzi, que não fez a Maratona de Nova York comigo, mas sabe tudo sobre a prova, né, Marcos? Seja bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você não acompanha a Maratona de Nova York, mas quer ficar bem informado, assim como eu estou agora já, porque eu já li a pauta do nosso podcast, fica aí, escuta que você vai sair daqui tão bem informado quanto eu. Isso, o Marcos ele poderia ter visto a live, ele poderia ter visto o vídeo que eu fiz depois, mas ele só leu o roteiro do Redação PFC. Mas você pode conferir, eu fiz um resumo da prova no meu YouTube, é timing que chama, um vídeo super acessado por causa do timing. E temos aqui também uma estreante no Redação PFC, né, que está participando conosco nos podcasts do PFC Debate, mas aqui no Redação é a primeira vez. Camila Rosa, tudo bom? Tudo bem, Enio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vim estrear com Maratona de Nova York aqui no Redação, né? Vamos falar principalmente da Shalane, no meu caso, que essa mulher é fantástica. É uma boa estreia, né? Uma boa estreia em Maratona Nova York. E um dos assuntos vai ser aí. Nós vamos falar de Maratona Nova York, da Shalane Flanagan e mais um monte de coisa. Acompanhem aí a partir de agora. Daí tem coisinha do Maurício. It's time for the news. Isso aí é o que fica mais marcante no episódio, não é as notícias, né, o off? É isso aí. Vamos lá, então. E aconteceu, então, a Maratona de Nova York, a 50ª edição, no dia 7 de novembro, o último domingo, né? Movimentando aí as majors e finalizando o calendário que começou lá com Berlim, dia 26 de setembro. Todas elas com transmissão ao vivo do PFC. Todas elas eu participei, algumas, quase todas, o Marcos, exceto uma, que foi em Nova York, e o Ademir Paulino também nos ajudou em duas delas. Então, vamos comentar aqui um pouquinho como é que foi esta prova, que é a maior prova do mundo. Não foi esse ano, né, por causa da pandemia, mas é a das maiores que tem até 2019, foi assim. Antes de começar a falar delas, eu queria trazer aqui os concluintes. Quando eu pesquisei, estava em 24.940 concluintes. Isso pode ter variações. Teve 13.500 homens contra 11.300 mulheres, mas o que me chamou a atenção é que tinha 15 não binários. Agora a gente tem que se acostumar com isso também. Não que seja, não estou dizendo, né, nada contra, mas é uma coisa que eu nunca tinha me deparado, que agora a gente tem 3 tipos, por enquanto, né, de concluintes, e daí tem que colocar isso nas estatísticas também. 15 não binários completaram a Maratona de Nova York. Bom, vamos lá, prova feminina. Você tem alguma coisa aí, Marcos? Você que está atualizado agora para falar para a gente. Vamos lá, vou começar falando do pódio feminino, onde a gente teve a campeã olímpica de Tóquio 2021, né? A Peres Jepchirchir como a grande vencedora da prova de Nova York. Ela, que é do Quênia, fechou a prova em 2:22:39. Só para ficar aqui, para mostrar o quão próximo ela chegou perto do recorde anterior da prova, que é 2:22:31. Ela ficou por 8 segundos de quebrar o recorde de Nova York, mas não conseguiu. Em segundo lugar ficou a Viola Cheptu, do Quênia também, com 2:22:44, só 5 segundos atrás da vencedora. Em terceiro lugar, a Ubabel Yashaná, da Etiópia, com 2:22:52. E em quarto lugar, vamos trazer aqui também a Molly Seidel, né, que foi a primeira americana aí entre as mulheres. Ela que fechou a prova com 2:24:42. O recorde pessoal dela anterior era de 2:25:13, então ela conseguiu tirar aí quase 30 segundos do recorde dela. Não, o recorde americano, que era da Cara Gaucher, que era em Nova York, 2:25:13. A Molly Seidel, se não me engano, ela correu melhor em Londres. Ah, então esse PB é da prova, não é dela, na verdade, é de uma americana em solo americano, é isso, né? Americano na Maratona de Nova York. A Cara Gaucher tinha o recorde americano na Maratona de Nova York, 2:25:13, e a Molly Seidel bateu. Tá, então recorde americano na prova de Nova York. Isso. Tá.
Ah, então tá. Eu tinha aqui na lista do field que esse era o PB10, mas enfim. Ô, Marcos, então fala só que a Molly Seidel fez 2:24:42 e bateu. Ela fez qual recorde? Só para. É o recorde É o da. recorde Da Maratona americana de mais Nova York. rápida na Maratona de Nova Tá. York. É. Fala só esse, Marcos, que tá bom. E em quarto lugar ficou a Molly Seidel, né? A primeira americana, a americana mais bem posicionada. Ela fechou a prova com 2:24:42, que é agora o recorde das americanas na Maratona de Nova York. É um recorde bem específico, mas vocês entenderam, né? Então, uma americana na prova de Nova York, agora o recorde é dela. Os americanos, eles gostam muito disso, né? Eles têm todas as estatísticas, tipo, do top 10, acho que eram 5 americanas, e dessas americanas no top 10 aí da prova, acho que 4 estavam no top 10 do melhor tempo de Nova York, sabe? Isso, então, bem específico o negócio patriotismo ao nível E, máximo, né? e qualquer esporte é estatística pura nos Estados Unidos, Eu né? gosto demais disso. Até o Eu segundo gosto período, também. perdendo por 8 pontos, num dia que estava chovendo, em agosto esse time nunca perdeu. Aí você fala, pô, é claro, né? Isso aconteceu uma vez. Bom, mas vamos lá. A Pérez Jepchirchir, né, que foi a vencedora, ela fez a primeira meia maratona para 1:12:43, e enquanto fez a segunda meia maratona para 1:09:56, ou seja, ela negativou bonito a prova. Conseguiu tirar aí quase 3 minutos, né, em relação à primeira metade. Deixa só eu complementar que é importante dessa prova que foi uma, talvez, das melhores que a gente acompanhou das majors e de todas que a gente acompanhou, porque as mulheres, elas ficaram juntas, as três, até depois do quilômetro 41, né? A Jepchirchir, ela só desgarrou faltando 700, 800 metros. Então, por isso que os resultados que o Marcos leu ficou tão perto a distância, porque elas ficaram juntinhas até 41.200, 41.300, e daí a Jepchirchir disse, não, agora eu vou, e daí as outras não conseguiram acompanhar. Mas até o quilômetro 41.200, a gente não sabia o que ia acontecer. Exatamente, foi a prova aí, talvez que tenha ficado o menor tempo, né? A diferença de tempo da primeira para a terceira colocada foi de apenas 13 segundos, né? Então, realmente, a decisão foi quase que um sprint aí. Não chegou a ser uma São Silvestre de 2019, mas foi bem no finalzinho mesmo que a Jepchirchir deu aquela esticada e ninguém acompanhou. Foi a primeira vez que uma atleta consegue vencer a maratona olímpica e no mesmo ano vencer outra maratona, né? Então, ela fez isso 13 semanas depois de ter vencido em Tóquio. Ela conseguiu aí uma nova vitória, dessa vez em Nova York, e não foi uma maratona qualquer, né? Foi uma major. E para terminar aqui também, para destacar, a Seidel, né, que ficou em quarto lugar, a americana, ela disse que quebrou desculpa. A Seidel disse na coletiva de imprensa que ela quebrou as costelas há cerca de um mês, que isso atrapalhou o treinamento dela, obviamente, né? Mas ela não especificou muito bem como foi esse acidente, o que é, sei lá, o que é que tenha acontecido para ela ter quebrado as costelas, né? E também podemos trazer por último, como informação aí, só de curiosidade, a Viola Cheptu, que foi quem ficou em segundo lugar, ela nunca tinha corrido mais do que 10 quilômetros oficialmente numa prova, né? Até o ano passado. Então, já veio para a maratona aí, já vem com resultado bastante expressivo, ficando em segundo lugar aí, só perdendo para a campeã olímpica e agora também campeã de Nova York. E o Marcos, só para completar a Viola Cheptu, que ela é a irmã do Bernard Lagat, né, um atleta super bem conceituado americano, ele é naturalizado, ela continua queniana. Ela falou que o técnico dela, a orientação dele era que ela não passasse o ritmo de 3:22. Ela falou, deixa a galera aí, mantém esse ritmo, que se você conseguir se mantiver nesse ritmo, você vai se dar bem. E foi o que aconteceu, né? Ela ficou para trás um pouco, e depois ela começou a alcançar, chegou no pelotão e foi segunda colocada. É quase uma tática de amador, né? Quando a gente vai, na verdade, para tentar quebrar o nosso recorde pessoal, é aquilo, você não está disputando com ninguém, você está disputando contra você mesmo, né? Então você fica mais preso no relógio. E aí foi praticamente o que ela fez. A gente vê os profissionais muitas vezes respondendo aos ataques ou tentando fazer algum ataque. Ela fez uma tática quase amadora, mas que deu certo aí no final das contas. Tanto é que na transmissão, tipo, passou o quilômetro 30, ela não estava ali, daí de repente no 32 apareceu, estava ela, a Yashaná e a Jepchirchir, as três, olha só, eu e o Ademir ficamos assim, opa, de onde é que surgiu essa daí? Daí era a Cheptu ali. Bom, vamos para a prova masculina, trazer aqui os resultados. O Alberto Courier, que tinha sido vice em 2019, venceu com 2:08:22. Mohamed El Arabi, do Marrocos, fez 2:09:06, ficou em segundo. E o Eyob Faniel, italiano, mas de origem etíope, ficou com 2:09:52 em terceiro lugar.
nesta prova, né? O grande nome era o Kenenisa Bekele, que de novo não conseguiu, né, corresponder às expectativas que talvez as pessoas tivessem, e acabou em sexto lugar com 2:12:52. O recordista mundial da meia, o Kibiwot Kandi, né, fez 2:13:43 na sua estreia, e ele estava indo bem até o quilômetro 30, mais ou menos, mas daí o Korir esticou e o Kendi não conseguiu alcançar ele. Tem uma imagem que estava circulando e eu vi em algum Instagram que o Kendi ele deixou passar, caiu uma garrafinha de hidratação, sabe, lá no quilômetro 30, alguma coisa assim, e daí estavam talvez relacionando a queda de performance dele a partir do 30 com isso também, que tipo, ele não tinha, ele escapou aquela garrafa lá com uma suplementação, e daí ele pode ter sentido. Não sei se de fato isso aconteceu, mas o fato é que a partir do quilômetro 30, o Alberto Korir abriu e foi para a vitória sem ser incomodado mais em nenhum momento. Você viu a prova masculina, Camila? Eu vi, mas eu sempre dou mais atenção para a feminina. Né? E vamos combinar que a masculina, ela foi muito tranquila, assim, a definição, né? Depois que, que eles chegaram no 30 e o Alberto Korir abriu, ficou meio que ok, era isso. A grande decepção foi Bekele, né? Que acabou não correndo bem nem em Berlim, nem em Nova York, e frustrou muita gente, né? Ele era o grande nome, agora, mas ele falou depois na entrevista, né? Não, eu estou faminto por mais e tal. A gente fica pensando, mais derrotas? Vamos esperar, né? Mas assim, né? O Bekele é um grande corredor, talvez um dos maiores. Não, aí, tem todo o crédito do mundo, né? Sim. Mas são dias e dias, né? Nem sempre vai ganhar. Com certeza. Não sei como é que foi o planejamento dele e tal, o que ele estava esperando, às vezes não é o dia. De qualquer forma, ele terminou as duas, né? Sim. Nossa, moto. Muitos maratonistas de elite, né, assim, nesse nível, às vezes abandonam, né? Tipo, não estou bem e acaba. O Bekele, ele pelo menos está ali sempre completando, foi terceiro em Berlim, sexto em Nova York. Não era exatamente o que se esperava, mas está aí, né? É tempos que ganharia qualquer maratona no Brasil, por exemplo. Não dá para desconsiderar, né? É que a gente espera muito, né? E aí ficou faltando um pouquinho. O cara talvez está ali entre os maiores da história, se você considerar em todas as distâncias, né? Tudo bem, só maratonista, sim. Não, desculpa, mas quem diz que ele é um dos maiores maratonistas da história, ele, claro, colocou o seu nome ao fazer o segundo melhor tempo hoje em dia, mas ele é inconstante na maratona, ele não conseguiu fazer uma carreira igual, por exemplo, um Kipchoge, que de 8, 9 provas perdeu 2 até hoje. Então, assim, é diferente, o desempenho dele em maratona não tem uma constância, mas se você esticar e analisar a carreira dele desde os 5.000, com certeza ele é um dos maiores atletas de todos os tempos em corrida, né? Independente da distância. Sim. E aí é óbvio que a expectativa é gigante, ainda mais quando ele entra num field aí que ele tinha o melhor tempo por o quê? Acho que mais de 3 minutos? 5 minutos em relação ao segundo PB. Né? E aí, a hora que o cara fecha em sexto, você fala, decepcionou. Decepcionou, porque a expectativa com ele é gigante. O Kibiwot Kandi em nono decepcionou, cara. O recordista mundial da meia maratona. A gente achava que ele ia progredir para uma maratona melhor. Então, assim, é muita pressão. É muita pressão. Infelizmente, estar entre os. Nível, né? Estar entre os 5 melhores de qualquer coisa no mundo, seja no esporte, seja na sua profissão, seja ser médico, advogado, juiz, o que quer que seja, é muita pressão. Infelizmente é. Faz parte, né? E para terminar, Nova York, né, das notícias do resultado, depois a gente vai falar da Shalane, a Vanessa Cristina de Souza, né, estava lá, nossa atleta cadeirante, foi quinto lugar. A quinta colocação foi definida no photo finish, porque se você ver o resultado, ela chegou quase empatada com a quarta colocada, né, ficou o tempo todo brigando ali, mas foi mais um top 5, ela foi quinta em Berlim, sétima em Londres, quarta em Chicago, quarta em Boston e quinta em Nova York, e também foi décima na maratona de Tóquio na Olimpíada. Então, conseguiu trazer bons resultados lá dessa incursão dela, né, nas majors. Excelente, né? Muito constante a Vanessa. E colocou o nome ali para jogo, né? Todo mundo sabe quem ela é agora. Tanto ela quanto a Aline, né? Que correu as outras provas também. Exatamente. Por enquanto, aparentemente, não tem como ganhar dos suíços, bem que no Nova York não foi a Suíça que ganhou, né? Foi a moça da Austrália, que eu esqueci o nome agora. Foi a da Austrália. Isso. Mas geralmente são os dois suíços lá que estão sempre ganhando as provas. No masculino foi ele de novo. Mas enfim, foi um bom desempenho da Vanessa.
E já que a gente falou em maratonas, 6 maratonas, maratonas majors, né, em 42 dias, nós temos aqui a Shalane Flanagan, que não respondeu o meu direct ainda para uma entrevista para o PFC, mas eu entendo completamente ela, I completely understand, mas a Shalane completou o desafio pessoal dela de completar 6 maratonas em 42 dias. O que você achou disso, Camila? É absurdo, né, Enio? A mulher é absurda. Ela está comemorando. Espera um pouquinho que daqui a pouco ela responde a gente. E a Charlene, ela criou o Projeto Eclipse, né? Que ela teve essa ideia de correr as 6 majors em menos de 3 horas. O que para ela foi fichinha, né? Porque o pior tempo dela foi em Chicago, que foi 2 horas 46:39. Isso que ela correu Boston no dia seguinte para 2:40. E fechou com chave de ouro, né? Fechou Nova York com 2:33:32. Ela, se não me engano, ela fez split negativo em todas as provas. E a Shalane, ela corre bonito demais, né? Você vê ela correndo, parece que ela não está fazendo força, né? Ela falou que ela se divertiu muito e estava triste que tinha acabado. Eu acredito, assim, eu acompanhei passo a passo e achei muito legal. Foi, né? E ela postou de todas as provas ali, tal, correndo, sempre correndo bem. Não parecia que estava cansada. Esse ritmo, acho que para ela é bem tranquilo, né? No vídeo que eu fiz no YouTube, eu falei que assim, se não fosse Chicago e Boston uma seguida da outra, eu tenho quase certeza que ela faria tudo sub 2 horas e 40, sabe? Não ia nem passar. Não, certeza. Com certeza. E eu achei que ela fosse fazer sub 2 horas e 30 em Nova York. Mas parece que ela largou com a colega dela de livro lá no começo, deu uma seguradinha, né? E só para quem não sabe, a Shalane já foi atleta profissional, é ainda, né? Mas tem 40 anos, ela se aposentou em 2019, operou os 2 joelhos, ela tem os 2 joelhos totalmente reconstituídos e fez isso, né? Então é de se aplaudir de pé. Ela fez também, né, como uma forma de desafio dela, né? Porque ela falou, pô, será que eu consigo ainda fazer isso e tal, né? Porque ela foi campeã de Nova York e tal, correu várias medalhas de prata na Olimpíada, e dela assim, consegue. E eu acho que para ela foi até bom o Tóquio ter sido cancelado, que dela fez em Portland, sabe? Ia ser uma baita de uma viagem. Economizou a viagem, né? Sim. Meu Deus. E o Eni, só para contextualizar, ela não foi eliminada de Nova York pelo fucking yes, né? É verdade, teve um rapaz da NCAA, como é que era? Era da universidade, né? Ele completou a prova e disse, fuck yeah! E não podia falar palavrão na prova. Daí foi e a Shalane ficou marcada a vitória de Nova York porque ela falou isso na chegada, né? Exato, Lá, né, essas regras aí do universitário tinha que mudar. Mas então fica aí nosso registro da Shalane Flanagan, que fez as 6 maratonas em 42 dias, todas abaixo de 2 horas e 47. Aí vamos ver o que a Shalane vai aprontar aí. De repente ela fica em casa lá, dá uma descansada, vai olhar os direct, vai ver assim, opa, tem um oculto aqui, Brazilian Podcast, let's do this, né? Vamos aguardar, porque é difícil contar com esse pessoal. Ela que é técnica do Bowerman Club, né, lá da Nike, ela é a garota Nike. Aliás, só falando de Nike, o Marcos Boas é o nosso rapaz dos tênis, ela correu todos de Alphafly, né? Foi. Com exceção de Chicago. Chicago ela correu de Vaporfly. Vapor? Tá. Não sei, assim, é até engraçado que todas as fotos, inclusive na véspera de Chicago, tem uma foto da roupa dela com o Alpha do lado e o Vapor do outro. E no evento que ela foi no dia anterior, ela tava com o Vapor, mas no dia... Desculpa, ela tava com o Alpha. Tá com o Alpha. Mas no dia da prova de Chicago, ela correu com o Vaporfly. Mas todas as outras ela correu de Alpha. Será que foi para promover o Vaporfly também? Sei lá, né? Não sei, só Chicago. O resto tudo ela correu de Alpha Fly. Maravilha, então fica aí o registro da Shalane do desafio dela concluído com sucesso. E agora vamos falar da Maratona do Rio, porque aqui, a CBAT voltou a expedir permits e homologar corridas de rua. E as 2 primeiras provas autorizadas, depois de mais de 1 ano e meio, por causa da pandemia, são a Maratona e a Meia Maratona do Rio, que acontecem agora no próximo fim de semana, dia 14 e 15 de novembro, inclusive na segunda-feira, porque é feriado. Então a prova acontece 14 domingo e 15 também. E eu poderia falar muito e muito sobre a prova, mas pedi ajuda para o nosso colega, nosso querido amigo Silvio Boia, do programa Quilometragem,
que mandou um áudio para a gente explicando da maratona, como é que vai ser e tudo mais. Então, agora vocês fiquem com esse áudio que vai tocar aí e nós voltamos quando ele acabar. Aí quem está vendo no YouTube não vai saber o que é, vai ter que ouvir no podcast, né? Vamos fazer esse crossover aí, né? Isso é 5 minutos e 49 de áudio. Mas tá bom, tá informativo. Essa parte o Maurício já editou. Então é isso aí, muito obrigado, Silvio Boia, né? Ele já me comprometeu no fim desse áudio que eu vou correr a maratona lá em 2022, mas isso não é verdade ainda, eu tenho que ver. Se casar a data com a meia de Floripa, eu vou ficar em Floripa. Se não eu vou, não sei se na maratona, mas na meia pelo menos eu garanto, né? E daí só aqui, ó, o Silvio pediu para acrescentar que correr de máscara vai ser opcional depois da largada. O percurso nunca esteve tão rápido, porque ele vai largar lá no aterro lá do Flamengo. No aterro do Flamengo? Puta merda, agora eu esqueci onde é que está largado aqui. Bom, enfim, deixa eu falar aqui de novo. E o Silvio pediu também para reforçar que... É no aterro. É no aterro? Tá, então vamos lá. E o Silvio pediu também, então, para reforçar que correr de máscara é opcional depois que larga. O percurso é rápido, porque vai largar lá no aterro do Flamengo, então não tem mais aquela coisa de largar lá no recreio, passar por subidas. Você vai dar algumas voltas ali na cidade, mas é tudo plano. Vai largar às 5 da manhã. 5 da manhã é muito cedo, e então o pessoal que completa a maratona em até 4 horas vai acabar às 9 horas. Não vai ser tão ruim, né? O domingo, os 21 quilômetros largam às 5 da manhã no domingo, e a maratona larga às 5 da manhã da segunda, dia 15 de novembro, que é feriado. A previsão, por enquanto, não é de chuva, mas o Silvio falou que acha que pode chover, porque está um clima nublado lá. Está um novembro meio frio, está um novembro estranho, né? Esse novembro está muito estranho. Eu usei casaco aqui na praia em novembro, está tudo errado. Mas para correr, aparentemente, vai ser muito bom. E o pessoal nunca largou tão cedo lá. Foi em 2019, largou às 5h30. Então, a previsão, né, a expectativa do pessoal é de correr bem e correr com um tempo bom. Então, acompanhem lá, e depois vai ter a cobertura no programa Quilometragem, e nós vamos trazer todas as informações no próximo Redação sobre como foi essa prova aí. Já tivemos provas, né, Circuito das Estações de São Paulo, provas e meias aqui em Santa Catarina e tudo mais, mas essa é a grande prova, né, uma maratona grande com os protocolos, meia maratona, um dos maiores eventos do Brasil, né, que vai ser realizado, e esperamos que saia ali tudo a contento. Bom, vamos pro próximo. E agora aqui a notícia que foi uma notícia triste do fim de semana passado, né, da última semana, porque o Luiz Antônio dos Santos, ele faleceu lá em Taubaté. O Luiz Antônio, ele faleceu aos 57 anos, foi um ataque cardíaco que ele teve, né? Você sabe, Camila? A parada cardíaca. Parada cardíaca, exatamente. Ele teve lá uma parada cardíaca, e é importante trazer aqui porque algumas pessoas ou corredores que começaram a correr há pouco tempo, o pessoal que corre aí no atletismo, talvez não saibam quem ele foi, e ele foi um corredor com grandes resultados na sua carreira, e depois de aposentado ele também contribuiu bastante com o atletismo, né? Camila, você chegou a correr com ele? Não, mas a conviver, não. Correr não, mas eu cheguei a conhecê-lo, porque ele era da mesma época do Coquinho, né? Então, conhecia em algumas provas, e foi um grande corredor brasileiro, né? Bicampeão de Chicago, medalha de bronze em Mundial, e como você falou, Enio, depois de aposentado, ele, junto com o Coquinho, trazia atletas da África, né, para competir aqui no Brasil. Então, ele foi um dos pioneiros nessa história de trazer atleta africano para competir aqui. E ele criou que o pessoal às vezes podia achar que o que será que é essa Luasa, né? Que o pessoal via bastante, que os quenianos usavam, é Luiz Antônio dos Santos, né? Ele criou a Luasa, que era a equipe lá com as iniciais do nome dele, e trazia os quenianos para competir aqui. Então, como a Camila falou, ele foi bicampeão da Maratona de Chicago em 93, 94. Tipo, naquela época não era muito comum os brasileiros ganharem, né? E meio que o pessoal não sei se sabe ou não, né? Porque a maioria não sei Acho que a maioria não sabe, né? E tá lá, se você olhar no resultado de Chicago, tá lá 2 bandeirinhas, e tem um outro brasileiro que agora eu esqueci o nome, mas também tá lá. Teve alguns resultados, só que na época não tinha tanta divulgação assim, né? E vamos ver aqui o que mais. Ele foi o 10º colocado em Atlanta na maratona, né? Então, até então era a melhor colocação de um brasileiro nas Olimpíadas. E o recorde pessoal dele na maratona era em Roterdã, em 97, que ele fez 2:8:55.
Então, ainda é daquela safra dos atletas maratonistas brasileiros que corriam abaixo de 2 horas e 10, e hoje a gente tá difícil, né, de sair uma maratona abaixo de 2 horas e 10. Ai, ai. Bom, vamos lá, eu vou falar da cadeira de rodas aqui agora, daí a gente encerra as notícias. Tá. E para fechar a notícia de hoje, a gente tem aqui que temos um novo recorde mundial na maratona empurrando uma cadeira de rodas. Exatamente! O Eric Domingo Roldan, né, espanhol, correu a maratona de Barcelona no último domingo e ele conseguiu esse recorde mundial nessa categoria específica aí, né, empurrando a mãe dele na cadeira de rodas. Recorde anterior era de 2 horas 58:40 e o Eric ele fez o tempo de 2:53:28. Você pode pensar, mas por que ele fez isso? Bom, funciona assim, a mãe dele, a Silvia, estava na cadeira de rodas, né, e ela sofre de esclerose múltipla, e também teve Covid em agosto, né, recentemente. Aí ele fez esse desafio para arrecadar fundos para a caridade lá dos grupos que cuidam disso, para ser destinado à esclerose múltipla. Então ele foi lá e decidiu tentar, e disse que a mãe dele também gostava de desafios e tal. E daí eu fiquei pensando, bom, eu nessa situação, eu gostaria de ser a pessoa que não precisasse correr, mas se eu fosse essa pessoa, eu teria esclerose múltipla, então eu acho que eu não ia gostar muito dessa situação, né? Mas então a Silvia foi sendo empurrada pelo Eric, e não foi a primeira vez que eles tentaram isso. Em Sevilha, no passado, eles fizeram 3 horas, 00 e 30 segundos. Faltou 1:21 para o recorde. E daí, nesse domingo, condições favoráveis, ele passou a meia para 1:26, foi controlando o ritmo, e ele falou aqui, ó, a mãe dele ficou surpresa quando chegaram no 38, porque pensou que estava no 28. Então, assim, ela nem viu direito a prova, tão rápido que o filho correu, mas eles bateram aí esse recorde, tem um post lá no Instagram dele, né, se vocês procurarem o Eric Domingo Roldan, tem ele bem emocionado lá com a mãe, e tudo bem, e tudo mais, né? Ele emocionado com o post lá, fotos, então, bem interessante, né? Não é um recorde simplesmente só para se aparecer, é um recorde, né, destinado a isso aí, dos fundos, né? Correu com a mãe dele, teve um significado bem especial. Tem a idade dele aí, Enio, só por curiosidade? Ou você já falou e eu não prestei atenção? Não achei aqui, não Ah, não, tenho tá na bom. notícia. É só por curiosidade. Depois corta isso aí pra não atrapalhar. Por que você quer saber a idade? Quero saber quantos anos o cara tem, ué. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver ainda a gente tem 8 minutos, deixa eu ver aqui rapidinho. Enquanto você faz isso, aquela Tá. informação sobre a Molly Seidel estava certa. O personal best dela era 2:25:13. Foi feito em Londres realmente o ano passado. E o recorde era realmente da Cara Gaucher, era 2:25:53. Era 40 é segundos. verdade. Só que a Molly Seidel fez esse recorde em Londres, então por isso, obviamente, né? Tá. Então, era 2:25:13, era realmente o da Molly Seidel, então além dela conseguir o recorde americano em Nova York, ela também conseguiu realmente o E o PB PB dela, que foi melhor do que Londres do ano passado, que ela fez 2:25:13 realmente. Tá, desculpa aí a confusão, então. Não, mas é só pra... eu vi que o Enio ficou meio assim, mas caceta, eu tinha certeza que eu tinha pego essa informação, né, Enio? É aquela coisa, a gente tem certeza, né? Alguém fala alguma coisa diferente. Tumultuei, gente. Tumultuei. Não achei aqui a idade, eu só achei que a mãe dele A mãe tem isso. 57, né? E que ela tem isso há 17 anos, mas a idade não achei. E aqui na maratona, no resultado, também não tem. Enfim. Tá bom. Faz parte. Tumultuei só. Não foi mal. Isso aí o Maurício edita depois. Ai, ai. Bom, pessoal, então essas foram nossas notícias de hoje. Teve Maratona de Nova York, Shalane Flanagan, Maratona do Rio, Luiz Antônio dos Santos se despediu aqui de nós e o Eric Domingo Roldan fez o recorde mundial na cadeira de rodas. Vamos ver a música que o Maurício coloca aí para tocar no momento off e nós vamos falar dele agora. Vamos então para o momento off, o que você está lendo, ouvindo, fazendo fora das corridas, Marcos Boazzi. Qual que é seu momento off de hoje? Hoje eu vou trazer um canal do YouTube, é um canal em inglês, mas que tem bastante legenda, a legenda é bem gerada Talk e dá para entender. Não talk about running, não. Talk about coffee. Então é o canal do James Hoffman, ele é muito famoso no mundo do café, ele já foi campeão mundial de barista, né, do Campeonato Mundial de Barista em 2007, e depois disso ele só cresceu em fama. Ele tem
uma torrefação de café em Londres, né? Ele é britânico, ele é inglês. Ele tem uma torrefação de café lá muito famosa, chama Square Mile. E ele tem um canal no YouTube que é muito bom. Ele consegue trazer informação bastante técnica, ao mesmo tempo bastante acessível. Então, assim, por mais que ele explique os aspectos técnicos de equipamentos que ele usa no caso do café, algumas técnicas que ele usa para extração e tudo mais, ele é bastante acessível e um tanto quanto irônico, assim, tem aquele humor um pouco ácido, assim. Eu gosto bastante do canal dele. Além de informativo, tem esse quê de diversão aí, essa ironia. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre café, aprender um pouco mais, segue lá no YouTube, James Hoffmann. O nome do canal é o nome dele mesmo, né? James Hoffmann, procura lá no YouTube. Isso aí, vai ter também depois o cardzinho no Instagram e tem o link no post no site, caso você queira acessar diretamente. Camila Rosa estreando aqui conosco, estreando no momento off também, um momento mais esperado desse podcast. Não sei se é, mas enfim, a gente passa aqui as dicas. Qual que é o seu momento off? Eu vou estrear aqui meu momento off com jabá, né? Eu vou fazer a propaganda do meu livro. Boa! Viva a diferença será uma visão diferente desse mundo cheio de pessoas iguais, onde eu conto algumas histórias diferentes e falo que a gente não precisa ser igual a todo mundo para ter uma vida legal. Recomendo muito. Isso aí, tem que recomendar. Depois, o pessoal que quiser, no site vai ter lá o post, vai ter o post desse redação e vai ter o linkzinho lá para clicar. Depois você me manda ele, Camila, que daí eu coloco para direcionar certinho para onde você quer que o pessoal vá. Já vai para a Amazon comprar, ó, Kindle e capa flexível. Tem as duas edições lá na Amazon. Corre tem lá, Amazon, Apple Store, tudo que lugar tem. Pra gente aqui do canal, ela já mandou a edição grátis já. Já, eu tenho. O Enio tem, autografado ainda. Tá lá em São Paulo, mas eu tive a oportunidade de ter por um tempo. Deu ruim. Mas enfim, tá, a gente ganhou com dedicatória, inclusive, exatamente. Então tá lá, né? Comprem o livro da Camila, ajudem ela, né? A nossa escritora. Eu vou ter que pedir dicas para a Camila como é que escreve um livro, porque eu quero escrever um do PFC. Parece que isso dá dinheiro, né, Camila? Não dá, né? Não dá, não. Mas eu queria escrever um do PFC, alguma coisa, eu vou pedir dica para a Camila como é que faz isso. Bom, e o meu momento off de hoje é o Perdidos no Espaço da Netflix, que vai ter a temporada 3 agora, dia 1º de dezembro, vai ser lançada. Então, é uma série que eu achei bem legal de ver, eu vi as 2 temporadas que tem ali, gostei bastante e ainda bem que vai ter a 3ª temporada para ver o que vai acontecer aí. Não é que nem o momento off que eu falei antes, né, Marcos, da outra vez. Vai ter que ter 2ª temporada porque ficou coisas em aberto. Daí tá lá o Marcos me manda, foi cancelada a série. Assim, putz, agora já editei o momento off, foda-se. Aquele episódio inteiro foi tudo zicado, né? A gente falou de alguém que depois se deu mal, foi cancelado, alguma coisa assim, não lembro o que foi. Eu dei um momento off que eu falei o nome errado, ao invés de Piano Guys, eu falei Piano Brothers, uma coisa assim. Exato, e você deu a dica da série e falou, não, a série acabou a primeira temporada, mas vai ter a segunda, tá? A hora que fui procurar para fazer o cardzinho, série cancelada pela Netflix. Nossa, a gente fez tudo errado nesse episódio, meu Deus do céu. Mas o Perdido no Espaço está garantido, temporada 3 começa dia 1º de dezembro. E agora vamos embora, acabando aqui esse Redação PFC, ficou um pouquinho mais longo, né? Tem o áudio do Silvio ali que vai nos ajudar bastante, mas é muita informação para você aí começar o seu sábado bem. Camila Rosa, muito obrigado por participar aqui conosco. De nada, gente, um abraço, até a próxima. Voltaremos no próximo Redação PFC, Marcos Boazzi. Opa, estaremos aí, ou não. Não, brincadeira, acho que no Redação PFC estaremos. Nas lives que, né, esse negócio de live tarde eu não participo. Estaremos aí semana que vem no próximo episódio. Valeu, pessoal. É isso aí, ficamos por aqui. Bons treinos para vocês nesse fim de semana, nos próximos. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem suas mensagens, suas sugestões, nos sigam e compartilhem lá no Spotify. Nós vamos embora, vamos correr e tchau para vocês.